Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E o principal motivo aí que movimentou o mercado de fundos imobiliários no dia de hoje foi a questão da tributação dos fundos imobiliários, certo? Então o presidente Lula acabou vetando aí, ou seja, impedindo que os fundos imobiliários, os fundos de investimentos, todos os fundos, eles acabassem ficando isentos, certo? Então vou trazer aqui uma matéria que acabou saindo, está explicando para vocês o que vai estar acontecendo, certo? Então a primeira coisa que você, investidor de fundo imobiliário, precisa ficar tranquilo é que os dividendos ou os proventos que você recebe continuam isentos, certo? Então, eles não foram afetados, certo? Então, o dividendo, o provento que você recebe, eles são isentos de imposto de renda. Quando você for declarar o seu imposto de renda, tá tudo ok. Só que o que acontece? Como os fundos imobiliários eles não estão mais isentos dentro da sua estrutura física, eles serão tributados com o CBS e o IBS, ou seja, uma taxa, um imposto nacional, um imposto a nível de Brasil, e um imposto regional que vai depender do local onde ele se concentra, certo? Então vou trazer aqui uma matéria e estar comentando com vocês. Então, o mercado está em sinal de alerta nessa sexta-feira, de 17, em linha com o veto presidencial do Lula, ou seja, o Lula vetou, mas existe a possibilidade de derrubar os vetos presidenciais, contanto que tenha maioria na Câmara dos Deputados. Você consegue derrubar. Há o trecho do projeto de regulamentação da reforma tributária que previa a isenção de novos tributos para os fundos de investimentos e patrimoniais, certo? Então, nós teremos novos tributos, certo? Então, novos tributos vão acontecer. Por conta disso, o professor Marcos Baroni realizou uma live extraordinária a fim de esclarecer as dúvidas dos investidores sobre o tema. Diante disso, segundo o especialista, a medida vetada não significa isenção de imposto de renda para fundos imobiliários, como foi amplamente discutido. Em vez disso, disse o professor Baroni, o veto amplia a abrangência dos fundos de investimento dentro da nova estrutura tributária proposta pela reforma, certo? Então, os fundos aí, eles eram isentos, agora não serão mais. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma conexão com a ideia de que os fundos imobiliários perderão a isenção do imposto de renda, ou seja, os seus dividendos ainda continuarão isentos de imposto, certo? Agora, estamos falando em um enquadramento tributário mais amplo, ou seja, o que vai acontecer? Nós teremos novas taxas sendo adicionadas aos fundos imobiliários, é isso que você precisa ficar ciente. Diante disso, nós já tivemos o primeiro impacto, Para investidores, o impacto direto não será de imediato. Por quê? Porque nós entraremos num período de transição tributária. O professor explicou que as mudanças mais relevantes serão sentidas em 2027 e 2028, porque é o período aí onde essas mudanças vão ficar mais intensas, até que haja uma grande virada em 2032, ou seja, tem muito chão para frente, tem muita chance de conseguir derrubar ainda os vetos do presidente, quem sabe até mudando o presidente. Onde ele diz, para quem está vendendo cotas hoje, é preciso deixar bem claro que em 2025 e 2026 não vai mudar nada, a transição começa em 2027, ainda que muito parcialmente, o impacto mais consistente para o fundo começa em 2029, certo? Então você pergunta se essa mudança
começa só lá em 2027, finalizando e ficando mais intenso em 2029. Por que o mercado já começou a cair hoje? Porque o mercado traz os ativos futuros a valores presentes, certo? Então, os preços que estão sendo negociados hoje, né, o preço que nós temos atual dos ativos, eles foram negociados lá no passado, né? E da mesma forma, nós já tivemos uma queda hoje, por quê? Porque os ativos, quando for serem negociados no futuro, eles já vão estar dentro do preço que o mercado acredita que seja justo, né? Porque o mercado, ele reage dia a dia, é que nem inflação é diária. Contudo, o professor destaca que a medida tende a gerar mais inflação, uma vez que o mercado vai querer repassar esses custos no spread do fundo ou no contrato de aluguel, né? Se eu sei que o fundo vai ser taxado, se eu sei que os ativos vão ser taxados, vai ser inserida uma taxa maior. Assim, dependendo da alíquota final e da capacidade de repasse dos custos ao locatário, a rentabilidade dos fundos pode ser reduzida de 8% até 10% no longo prazo. Ou seja, se você recebe aí 10 centavos de dividendo, ele iria reduzir para 9 centavos, certo? Porque é um impacto de 8% a 10%. Então, o que é que eu preciso dizer? O dividendo e o provento continua isento, mas não significa que ele não vai ser impactado. Você conseguiu perceber que ele reduziu? Essa perda de atratividade pode afetar não só os cotistas, mas também a economia geral, uma vez que os fundos imobiliários, de infraestrutura e do setor agroindustrial têm uma relevância estratégica para o PIB. O que ele está dizendo aqui? Que os bancos eles não conseguem financiar a economia. Então, os fundos imobiliários, através dos CRI, dos CRAs, da LCI, da construção de galpões, da construção de shoppings, eles financiam o mercado em geral, a renda em geral. Então, infelizmente, essa taxação ela vai deixar de ser mais atrativo a construção de novos fundos imobiliários. Há, no entanto, um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de reversão do veto. Baroni destacou que a medida será discutida após o recesso parlamentar e que parlamentares, como o deputado Arnaldo Jardim, já sinalizaram esforço nesse sentido. Ele também apontou que o tema pode ser judicializado. Por quê? Porque os fundos imobiliários são uma forma de você financiar a economia, ou seja, de você promover o desenvolvimento econômico. Tem contratações de pessoas diretas e indiretas, tem todo um financiamento que muitas vezes você não consegue num banco de forma direta, mas você consegue através dessa securitizadora que acaba gerando essas dívidas. Incerteza do mercado. O veto gerou volatilidade imediata no mercado, desde ontem, com quedas significativas nas cotações do fundo imobiliário, logo após o anúncio. Segundo Baroni, essa reação reflete a falta de clareza sobre essa tributação. Por quê? Uma falta de clareza. Houve o veto, mas nós não sabemos como será tributado. Por quê? Se nós teremos IBS e CBS, por exemplo, fundo de tijolo, vai ser tributado no imóvel físico, vai ser tributado no inquilino, porque lembrem-se que algum desses inquilinos, por exemplo, eles são produtores de bebidas açucaradas. O que acontece com as bebidas açucaradas? As bebidas açucaradas tem fundo de galpão logístico que aluga o seu galpão para bebida alcoólica, produção de bebida alcoólica, e eles entram no imposto do pecado, que tem a alíquota mais alta. Então você tem tributação no imóvel, tem tributação no inquilino e você tem tributação no fundo em si, porque os fundos serão tributados. Então você teria aí uma tributação. Aí você diz, poxa, eu vou comprar os fundos de papéis, mas o fundo de papel, aí é que está o problema. O fundo de papel, ele não vai ter essa
tripla tributação, mas ele vai ter a tributação direta porque ele é a compra de dívida. Então ele teria uma tributação direta, aí nós só teremos que ver aonde é que essa tributação vai bater. Se ela vai bater no mínimo de 8% ou se ela vai entrar no máximo de 24%, 26% ou até 27%, certo? Só que a gente espera que vocês não entrem em pânico, vocês esperem pelo menos o mercado se acalmar, sair algumas novas informações para que vocês possam estar tomando a melhor decisão, certo? Então esse é o panorama que nós temos até o momento relacionado aos fundos imobiliários, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.